pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula da disciplina de sistemas operacionais. Nessa aula a gente vai dar sequência ao que a gente estava falando sobre o sistema de arquivos, tá? Bem, antigamente os arquivos eles só podiam ser lidos de forma sequencial, né? Ou seja, começava-se do primeiro byte e ia-se até o último byte. Porém, atualmente, né, usa-se o acesso aleatório, né, onde pode-se acessar qualquer trecho do arquivo com o mesmo tempo de acesso. Então isso foi um benefício aí que você teve das memórias flash, né, onde você consegue acessar qualquer endereço lá do disco com o mesmo tempo de acesso do que se você fosse fazer leituras sequenciais, tá? Então imagine quão ruim seria você ter que ler todo um banco de dados, né, toda vez que você fosse buscar uma informação, né? Isso é inviável, tá? Então um arquivo ele tem diversos marcadores, né, que identificam características daquele arquivo. Veja aqui alguns exemplos, né, alguns exemplos de atributos do arquivo. Você tem os atributos de proteção, né, onde você vai definir quem tem acesso ao arquivo e de que modo, né? Por exemplo, você pode dizer que tal usuário ou tal conjunto de usuários pode ler o arquivo, outro conjunto pode ler e pode escrever no arquivo, né? Outro só pode ler, né, como eu já falei, etc. Tá? Você tem também o atributo senha, né? Ou seja, se tem a necessidade de uma senha para acessar aquele arquivo. Isso geralmente é utilizado nos arquivos .rar, né? Que você consegue inserir uma senha para poder visualizar aquele arquivo, né? Você tem o atributo criador, ele vai definir o ID do criador do arquivo, o proprietário, né? A flag de somente leitura, a flag de arquivo oculto, né? Flag de sistema, de arquivamento e etc. Então você tem aí um conjunto de atributos que você pode definir, né, para poder definir os atributos do arquivo. Então, esses que são de flag, né, ou seja, são bandeiras, eles são binários, né, eles são 0 ou são 1, onde o 0 representa alguma coisa, o 1 representa outra coisa, e isso é definido no sistema operacional, tá? Então, ele só vai lá ler aquele arquivo, se é aquele dado, né, se é 0 ou 1, para economizar espaço no disco, e depois ele sabe que aquele 0 representa isso e 1 representa aquilo outro, tá? Você também pode fazer operações em arquivos, né? Alguns exemplos de operações que você pode fazer é a operação create, né? Onde o arquivo é criado sem dados. E a finalidade dessa chamada é anunciar que o arquivo está vindo e estabelecer alguns dos atributos que foram citados anteriormente, né? Então você vai criar o arquivo, mesmo que ele não tenha nada ainda, mas você vai definir o cabeçalho dele, né? Onde você vai definir alguns atributos desse, etc. Você tem a operação delete, né? Ou seja, você tem a remoção do arquivo. Geralmente é utilizado para liberar espaço em disco. Você tem a operação open, né? De abrir o arquivo. Permite que o sistema busque os atributos e lista de endereços do disco para a memória principal, a fim de tornar mais rápido o acesso em chamadas posteriores, né? Então, com a chamada open, você diz ao SO que, ó, eu pretendo utilizar os dados desse arquivo num futuro bem próximo. Então, o SO vai lá, pega as entradas de endereços de memória que são referentes àquele arquivo que você está abrindo, carrega para a memória principal para quando você for utilizar, eles já estarem lá disponíveis para serem acessados. Você também tem a operação close, né, de fechar. Ela fecha o arquivo para liberar espaço da tabela interna, né? E muitos sistemas encorajam isso, impondo o número máximo de arquivos que podem estar abertos em simultâneo em um único processo, tá? Você tem também a chamada read, né, de leitura, onde os dados são lidos do arquivo. Ou seja, primeiro você abre o arquivo e depois você faz a operação realmente de leitura dos bytes daquele arquivo, né? E quem fez a chamada deve especificar a quantidade de dados necessária, né, e também fornecer um buffer para colocá-las. Então você faz a chamada read, né? Você vai passar o nome do arquivo, aí você vai informar quantos bytes você quer ler, né? Digamos 100 bytes, 100 kbytes, por exemplo. Eu quero que você leia 100 kbytes, né? Desde o endereço inicial desse arquivo. E também você informa um buffer, né? Ou seja, é nessa variável aqui, geralmente você passa com o endereço de memória, né, em C. Nessa variável aqui é onde vai ser armazenado os bytes que estavam aqui. Então, os bytes que ele vai ler, ele vai jogar nessa variável aqui, você vai poder utilizar essa variável com os dados que você leu aqui do arquivo, tá? E dentre diversas outras operações aí que podem ser feitas em um arquivo, né? Você tem a operação de write, né, para escrever, de append para adicionar, né, de seek, rename, etc, tá?
Então, para controlar os arquivos, né, sistemas de arquivos geralmente têm diretórios ou pastas, né, que são arquivos em si. Então, você tem uma hierarquia a partir da criação desses diretórios. Então, o diretório também é um tipo de arquivo que armazena arquivos, tá? Então, a forma mais simples de um sistema de diretório é ter um diretório contendo todos os arquivos e, às vezes, esse é chamado de diretório raiz, né? Então, um exemplo é aí nos sistemas Unix, né, onde você tem um diretório raiz, geralmente é o barra. Aí você tem os diversos outros aí que são barra alguma coisa, né? Barra USB, né? Ou barra MNT, etc, né? Então, você tem um diretório raiz, que é a barra, nos sistemas Unix, tá? Aí você tem o diretório de usuário, né? E você tem aí a hierarquia de diretórios e as bolinhas são os arquivos, tá? Então, os arquivos ficam nas pontas, né? Você tem o diretório como sendo intermediário e na ponta você tem os arquivos. Na pontinha da árvore você tem os arquivos, na folha, né? Isso é um exemplo, né, de uma hierarquia de arquivos no sistema Unix, né? Geralmente no Linux também é assim. Então você tem aí o barra, né, que é o raiz, aí você tem o bin, o etc, o lib, né, o srr, o tmp. Aí dentro desses diretórios você vai ter outra sequência de diretórios ou você vai ter arquivos, né? Então os arquivos vão ficar sempre nas folhas da hierarquia, tá? Então os sistemas de arquivos eles são armazenados em disco, né? E a maioria dos discos pode ser dividida em uma ou mais partições, né? Com sistemas de arquivos independentes em cada partição. Então o setor 0 do disco é chamado de MBR, né? Que é o Master Boot Record, que é o registro mestre de inicialização, e ele é utilizado para você inicializar o computador. Então o MBR é a primeira coisa que o seu computador vai ler no seu disco, tá? E o fim do MBR contém a tabela de partição, né? E ela dá os endereços de início e fim de cada partição do seu disco rígido, tá? Então, uma das partições da tabela é marcada como ativa, né? E quando o computador é inicializado, a BIOS lê e executa o MBR, né? E a primeira coisa que o programa MBR faz é localizar a partição ativa, ler seu primeiro bloco, que é chamado de bloco de inicialização, e executar aquele bloco. E o programa no bloco de inicialização carrega o sistema operacional contido naquela partição. Então você tem aqui que o computador, né? Ele aciona a BIOS. A BIOS vai ler o MBR. O MBR vai ler aqui o registro de inicialização, né? A inicialização. E aqui ele vai inicializar o SO, tá? Então, geralmente é essa sequenciazinha aí de forma bem básica, tá? Bem, pessoal, a gente vai encerrar de novo essa aula por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como são implementados essa lógica dos arquivos dentro do disco e no sistema operacional, tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.